capacete, eu vi que, pra mim, você sai correndo, de repente, que é mais ladrão, entendeu? Isso que é eles que voltou, porque o outro já tá assim, né? E, senhor Eduardo, o senhor disse que danificaram a sua motocicleta, que ela é o seu meio de... O senhor usa a motocicleta para trabalhar. O senhor ficou impedido de trabalhar por quanto tempo? Eu fiquei uns 15 a 20 dias, né? Porque eu trabalho por conta e eu não posso ficar muito tempo parado. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu trabalhar, eu não ganho. Eu fiquei uns 15 dias parado, e tanto que meu dedo tá quebrado, quebrou meu dedo. Até hoje eu não consigo movimentar o dedo, entendeu? Eu fico tudo lá no médico, no raio-x, não sei se dá pra ver aí. Esse dedo do meio aqui, eu quebrou meu dedo. Doutora Ana? Boa tarde. Senhor Eduardo, o senhor caiu durante a fuga dos réus, então, quando o senhor estava fugindo dos assaltantes. Foi, eles deram pé na polícia e jogaram a moto em cima de mim, entendeu? Eles vieram, eu contei a viatura, tá? O policial, eles estão tentando me roubar, o policial viu a arma. Aí tentaram correr atrás dele. Aí deram pé na viatura, a polícia foi atrás dele, eles deram pé na viatura e veio que tem que bater comigo. Na contramão que eles vieram, que nem uns loucos, desesperados, os caras. O que é dar um pelé na viatura? Desculpa, que Então, a polícia foi atrás dele, ele tipo fez um contorno na contramão, distraindo a viatura, entendeu? A viatura tentando roubar ele, eles vieram. E eu já estava atrás da viatura, aí foi ela que bateu em mim, entendeu? Aí bateram de frente com o senhor. Frente comigo, na contramão quando eles vinham, entendeu? A polícia tentando pegar eles, deram no retorno proibido lá. Eles são terríveis, passando na calçada, meu Deus do céu. Mais obrigada, excelência. Doutor Paulo? Tenho sim. Senhor Eduardo, boa tarde, tudo bem? Doutor Paulo, tudo bom? Senhor Eduardo, essa colisão para mim não ficou claro, tá? O senhor estava perseguindo eles também, junto com a viatura, certo? Não, eu já tinha deixado ele longe. Eu encontrei a viatura, fiquei parado. A viatura foi atrás deles, na estrada do Campo Limpo. Não sei se o senhor conhece ali. Tá, conheço. Então, aí eu fui atrás da viatura, eu estava bem atrás. A viatura começou a perseguir eles. E aí eles fizeram um retorno. Assim que eles fizeram o retorno, eu já estava atrás da viatura. Para, tipo, denunciar eles, assim que eles teriam sido pego, né? Eu falei, o policial vai pegar ele, vamos denunciar. Eu falei, mano, tá tentando me roubar. Aí eles deram pegar esse retorno na coisa de ver o tamanho e bateu na minha moto, entendeu? Tá, eu quero só entender essa batida. Se o senhor estava atrás da viatura, ele deu um pelé aí, como você disse, driblou a viatura e voltou pela contramão. Então ele voltou para cima da viatura, é isso? E ele é tipo um posto de gasolina onde ele deu esse pelé. Ele entrou no posto, saiu do posto e ele já bateu em mim, entendeu? Porque eu estava de atrás da viatura. Tá. O senhor também o perseguiu? O senhor foi para cima dele ou o senhor estava parado? Estava em movimento sua moto? Não, estava em movimento, tentando sair da situação, porque foi tudo muito rápido, muito rápido. A viatura viu, ele entrou, já virou e já bateu, entendeu? Não teve como tirar, nem que eu estava perseguindo ele, entendeu? Tá. O senhor não foi tentar prendê-lo, não? Não, jamais, eu estava assustado, estava armado, como é que eu prender um rapaz armado? A arma estava na mão dele, o policial viu na mão dele apontando a arma. Até o policial ficou assustado, pensando que ele ia atirar, né? Porque até nós saber que é simulacro, eles apontavam assim, tipo, vou te matar, pra te intimidar mesmo, sabe? É um negócio que fica na... Não tem como você vir pra cima de uma pessoa armada, né? Porque você via a arma nitidamente assim, ele apontando. Ele jogou a moto em cima do senhor ou foi um acidente? Agora não dá pra perceber, que foi muito rápido. Eu acho que foi um acidente, ele queria tipo brincar lá e tal, e ele se perdeu, entendeu? Tá bom. Não sei se jogo de propósito Obrigado. e tal, né? Porque prejudicou a fuga deles também, né? Prejudicou eu e a fuga deles. Né? Tá ok, muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Senhor Eduardo, muito obrigada. O senhor já pode desconectar. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Tchau, tchau. Peço que olhe atentamente e diga se reconhece o réu Juan Cunha da Paz, que na noite de 22 de julho desse ano roubou a sua motocicleta. Se o senhor não se recordar mais, basta dizer que não se recorda, não há problema algum. Número 2. Pois não, justamente o réu número 2 é o réu Juan Cunha da Paz, então está sendo processado porque na data mencionada, junto com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a sua motocicleta Honda CB, placa EQP 4730. Senhor Rodrigo, como aconteceu esse roubo? O senhor pode nos contar? Posso. Então, vamos lá. Foi o seguinte, foi por volta de
eu vou chutar aí 21h30, né? Entre 21h25 e 21h35, tá? Eu saí do shopping da Avenida Giovanni Gronchi, né? Que é o Palmital, e nisso já tem um semáforo, eu fui parar no semáforo, como qualquer cidadão, né? Que o farol ficou vermelho. E nisso que o farol ficou vermelho, nisso que eu fui parando a moto, freando a moto, já grudou eles dois numa moto, né, numa XRE 300, na época, não sei se eu vi o detalhe da moto, e nesse momento foi tudo muito rápido. Eles me revistaram, eles acharam que eu era policial, a todo momento eles falavam que ia me matar, né, se eu não saísse da moto, se eu não ligasse a moto ela tem uma trava de segurança, quando você aciona o pezinho, ela não liga, ela não dá partida. Em todo momento eles falavam que se eu não ligasse a moto eu ia morrer, eu ia tomar um tiro, né? Sem parar eles faziam essas ameaças, até que eu fui ligar a moto, eu tirei o pezinho, eles deram partida e eles seguiram o destino deles aí. E eles exibiram a arma para o senhor, Rodrigo? Exibiram a arma. O réu que o senhor reconheceu, o senhor se recorda se ele era o garupa ou o piloto? Não me recordo. O senhor se recorda se foi ele quem exibiu a arma para o senhor? Não me recordo, né, Lúcia? Pois não. Na hora foi muito rápido e não deu para prestar essa atenção. Senhor Rodrigo, aí o senhor comunicou o fato à polícia, e como é que o senhor soube que ele foi detido e sobre essa situação contada? No momento que eu fui subtraído, né, eles simplesmente fugiram com a moto, né? Aí nesse momento a minha namorada, minha esposa, ela ficou muito nervosa, né? Eu tive todo o tempo ali para acalmá-la, para baixar um pouco os ânimos, né? E nesse momento que eu abaixei os ânimos dela, a gente se acalmou um pouquinho, estava passando uma viatura na avenida, né? Na Avenida Giovanni Gronchi. E isso eu informei eles, né? Eles falaram para eu passar o número de telefone, né? Os policiais eles pediram o número de telefone, para caso eles encontrem, né, os bandidos e o veículo, eles iam me retornar. Nisso, veio uma outra viatura que percebeu, né, o ocorrido, também passei as informações para eles, né, da moto, cor da moto, como os indivíduos estavam trajados, meu telefone, enfim, e aí eu segui destino depois, né, eu acabei indo para casa, nisso, no caminho de ir para casa, eu liguei pro 90 também, né? Informei todo o ocorrido, todos os detalhes. Cheguei em casa, fiz o BO. Eu cheguei em casa por volta acho que de 10 horas, alguma coisa assim, né? Que era perto. E aí, quando era 1h da manhã, os policiais me ligaram falando que eles foram detidos, né? E pediu para eu comparecer no DP, que eu não lembro o número do DP agora. Doutora Ana? Boa tarde. Boa tarde. Senhor Rodrigo, além da motocicleta do senhor, eles levaram algum pertence seu ou da sua namorada? Levaram o que estava preso na moto, que tinha um baú, né? E dentro do baú tinha uma capa de chuva que eu usava na moto, uma Coca-Cola de 2 litros e uma areia de gato. Tá. Bom, sem mais, obrigada. Doutor Paulo, pelo réu. Tenho sim, excelência, obrigado. Senhor Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Os roubadores estavam de capacetes? Os dois. Tá. Capacete aberto, capacete fechado? Só a viseira aberta. Mesmo de capacete, o senhor conseguiu reconhecê-lo? Porque o capacete ele tinha uma viseira muito grande, né? A gente que anda em motocicleta, a gente tem inúmeros modelos de capacetes. Tem uns que são um pouco mais fechados e outros abertos, né? Esse capacete, os 2 capacetes que eles estavam utilizando, eles são um modelo muito simples, né? A gente vê muito motoboy utilizando e a viseira é muito grande. Então, por isso que eu consegui reconhecer pelo olhar, pelo nariz, pela boca que aparecia um pouco. O reconhecimento feito no distrito policial, o senhor consegue descrever para nós como que foi feito? Como assim? O processo de reconhecimento? Foi igual nós fizemos Doutor, aqui. vamos ser mais objetivos. Senhor Rodrigo, eu creio que o doutor defensor ele quer saber se foram colocadas várias pessoas, uma ao lado da outra, para o senhor apontar. Foi. Pois não, doutor. Quantas pessoas foram colocadas lá para o senhor reconhecer? Não me recordo, mas
Não sei se era 4 ou 5 pessoas. Em relação ao armamento que eles usavam, o senhor consegue descrever que tipo de arma? Cara, era uma pistola, cara, preta. Não consigo te dar mais detalhes porque existem inúmeros modelos e eu não vou saber descrever. Não, eu quero só que o senhor diga se é revólver ou se é pistola, só isso. E a cor? Já respondeu, doutor, ele já respondeu. Ele respondeu que é pistola, agora eu pergunto qual é a cor, excelência. Já respondeu também, doutor, está gravado. Sem mais, obrigado. Qual vai ser a diferenciação nisso, tá? Seu Rodrigo, só responda, por gentileza, que o advogado de defesa tem interesse em saber. Pois não, doutor? Sem mais, excelência, obrigado. Ok. Seu Rodrigo, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Seu depoimento está encerrado. O senhor já pode desconectar. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhora Renata. Senhora Renata, na tela da senhora irá aparecer a imagem de 3 rapazes, cada um com um número, 1, 2, 3. Peço que olhe atentamente e diga se recorda qual deles seria o réu Juan Cunha da Paz. Se não se recordar, não há problema, basta dizer que não se lembra, não tem problema nenhum. Tá bom. Só um pouquinho, só um minutinho, é que eu tenho miopia. Pois não. Carol, aumente um pouquinho, por gentileza. Eu consigo dar zoom aqui. O 2. Pois não. Senhora Renata, justamente o réu número 2 é o Juan Cunha da Paz, que está sendo processado porque no dia 22 de julho desse ano, às 21 horas, na Avenida Giovanni Gronchi, ele, junto com outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a motocicleta do Sr. Rodrigo Lomberg. A senhora estava com o Sr. Rodrigo, consegue lembrar e contar o que aconteceu? Sim, a gente estava saindo do Morumbital, do shopping Morumbital, e descendo sentido Avenida João Dias. A gente parou num semáforo que tem meio de esquina, que tem uma esquina assim que sobe, e eles abordaram a gente por trás, eu até me assustei. Assim que o indivíduo de trás saiu, ele apontou a arma na barriga do meu namorado, e eu saí de trás da moto, assim, desesperada, até derrubei todas as minhas coisas no chão. Na hora, eu nunca passei por uma situação dessas, toda vez que eu falo eu fico nervosa, desculpa. Não, imagina, eu é que peço desculpas, mas há uma necessidade mínima de relato. Sim. Não precisa ser minuciosa, pode ficar tranquila. Ele apontou a barriga a arma na barriga do meu namorado, e aí ele saiu desesperado, o indivíduo estava com a arma, subiu em cima da moto. Até perguntou pro Rodrigo se ele era policial, acho que por medo, não sei. E aí ele não conseguiu ligar a moto, falou pro Rodrigo, liga a moto, senão eu vou te matar, e apontando a arma pra ele. Aí o Rodrigo, calma, ligou a moto e eles saíram no sentido João Dias. Doutora Ana? Eu não tenho perguntas, obrigada. Doutor Paulo? Tenho sim, excelência. Boa tarde, senhora, tudo bem? Em relação aos roubadores, eles estavam de capacetes? Sim. A senhora sabe descrever como eram esses capacetes? Eram escuros, aquele capacete, não sei se você já viu aqueles capacetes comuns da Honda. Uhum. Ele era fechado, ele era aberto? Era com a cabeceira aberta. Aberto, tá. E mesmo de capacete a senhora conseguiu reconhecê-los? Eu reconheci pela roupa, primeiramente. Aí, porque na hora, desespero, a única coisa que eu conseguia gravar era a roupa. E no dia que eu fiz o primeiro reconhecimento, eu reconheci eles por conta da roupa. Tá. Era a mesma roupa que eles usavam no dia do roubo? Oi, desculpa, é que eu tô no metrô, me perdoa. A roupa que eles usavam no dia do roubo foi a mesma roupa quando a senhora fez o reconhecimento na delegacia?
Desculpa. A senhora não conseguiu ouvir, né? Eu vou repetir. A roupa. Doutora, ela já respondeu. Era a mesma roupa, ela já disse sim. Agora a próxima pergunta. Tudo bem, excelência, só que eu não ouvi. Tá né? gravado. Tudo bem que está gravado, mas a senhora também tem que ter um pouco de paciência, porque a gente está numa audiência online. Né? Próxima pergunta, doutor. Em relação ao reconhecimento, na delegacia de polícia, foi feito da mesma forma que hoje? Foi colocado pessoas junto para ser Sim, reconhecidas? colocaram 3 indivíduos e eu reconheci ele pela roupa e agora pelas características, porque eu vi o rosto dele lá. O reconhecimento foi feito quanto tempo ou quantos dias após o roubo? No mesmo dia, na madrugada. É porque eu fui roubada de noite, por volta das 9h30 da noite, e eu fiquei na delegacia das 11 até as 8 horas da manhã. A gente sequer foi ouvido antes disso. Então eu fiz o reconhecimento no mesmo dia. Não no mesmo dia, né? Foi no mesmo período que eu estava. Eu cheguei às 11h30 da noite na delegacia, permaneci nela até 8 e pouco da manhã, que foi quando eu fiz o reconhecimento. Eu não saí da delegacia em momento nenhum. A senhora viu o armamento? Sim, é uma arma preta com detalhe prata. Sem mais, muito obrigado. Dona Renata, muito obrigada. Uma boa tarde, seu depoimento já está encerrado. A motocicleta. E na madrugada, horas depois, mas já madrugada do dia 23, eles tentaram subtrair a motocicleta do senhor Eduardo Luiz da Silva. E consta que o réu facilitou a corrupção do menor R. Lemos dos Reis, praticando essa tentativa de roubo com ele. O senhor se lembra do que aconteceu? Pode nos contar? Então, eu estava na viatura, na estrada do Campo Limpo, quando chegou uma motocicleta próxima da viatura e o condutor da motocicleta informou que esses dois haviam tentado fazer um roubo contra ele. Ele mostrou a moto que passava no contrafluxo com esses 2 indivíduos. A gente foi atrás, mais para frente havia um posto, eles entraram no posto e retornaram na contramão, vindo de encontro à motocicleta da vítima. Houve um choque ali entre os veículos, os dois correram, conseguimos fazer a detenção deles na próxima ali da estrada do Campo Limpo. Aí no retorno a vítima mostrou um simulacro que caiu no local na hora do acidente. A motocicleta que eles estavam, que era uma Twister vermelha, ao ser consultado verificou que era produto de roubo, que foi tomada aí na Giovanni Grange. Aí em contato com as vítimas dessa motocicleta, compareceu também na delegacia e reconheceu os dois como sendo o autor desse outro roubo. Isso. Aí Pode falar, pode continuar. Aí, lá pela delegacia, a autoridade de plantão tomou ciência e tomou as medidas de polícia judiciária. Doutora Ana? Sem perguntas. Doutor Paulo? Tenho sim, excelência. Boa tarde, senhor policial, tudo bem? Boa tarde. Os senhores presenciaram a tentativa do roubo? Não. A gente só viu a moto passando. Como eu falei, a gente estava indo com a viatura, a vítima veio ao nosso encontro, buzinando, fazendo sinal, aí mostrou essa moto com 2 indivíduos, falando que eles haviam acabado de tentar fazer o roubo contra ele. Tá. O outro policial que depôs antes do senhor, que também tem o mesmo nome que o senhor, André, ele disse que viu a tentativa do roubo. Os senhores estavam na mesma viatura ou eles estavam em viatura diferente? Mesma viatura. Mesma viatura? Sem mais, obrigado. Doutor André, e sobre o menor, os senhores apuraram se o réu e o menor já vinham cometendo outros crimes juntos, se o menor já tinha passagem pela infância, se eram vizinhos, o que os senhores apuraram sobre a corrupção do menor? Então, do roubo, teve essa ação que a gente, na madrugada do
do dia 23, e as vítimas da outra motocicleta informou que os dois estavam juntos também, reconheceu os dois como sendo autores. Quando fizemos contato com os pais do menor, ele falou que ele já teve uma situação parecida, de roubo também. Aí ele já tinha, então, passagem pela vara da infância. Sim, os pais dele falaram que ele já teve uma situação parecida. Mas nesse caso aí, acho que ele conseguiu até ser inocentado. Pois não. Muito obrigada, então, senhor André. O senhor já pode desconectar. Uma boa tarde para o senhor. Gil, Marcelo Araújo da Silva e Creuza Alves dos Santos. Eu me retiro, doutora, assim, se eu terminar, o senhor nos avisa, por gentileza. Aviso pelo chat, excelência. Isso. Obrigado. Doutor Paulo, eu já parei a gravação. Deixa eu só retirar aqui quem faltou, retirar o problema da sala. Doutor, por favor, então me avisa no chat quando a gente puder retornar, por favor. Aviso sim, Carol. Obrigado, viu? Obrigada. Ô, Juan, você me ouve bem? Doutores, então, solicitei o reingresso da doutora Ana Lúcia e reiniciei a gravação da audiência. Ok. Senhor Juan, seu nome completo. Juan Cunha da Paz. Já foi processado outras vezes? Não. Tem alguma coisa contra Eduardo Luiz, Rodrigo Louverre, Renata Corrêa, André Luiz e André Jadson? Não. Senhor Juan, o senhor está sendo processado porque no dia 22 de julho de 2022, por volta das 21 horas, na Avenida Giovanni Gronchi, um senhor junto com um outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CB Clássica EQT 4730 do senhor Rodrigo. E na madrugada, já no dia 23, junto com o Eric Lemos dos Reis Neves, os senhores tentaram subtrair outra motocicleta mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, pertencente ao senhor Eduardo, ocasião que o senhor foi preso. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? Sim, ainda consta que o senhor cometeu o menor com ele praticando esses crimes. O que eu tenho para dizer é que sobre esse primeiro roubo eu não pratiquei ele. Só o segundo, que eu estava com um menor. O que aconteceu, então, para o senhor praticar esse segundo roubo? Foi o seguinte, eu tinha acabado de sair do meu serviço. Aí eu fui, o Eric, eu estava devendo o pai dele. Aí ele foi lá e me chamou para nós ir, que o pai dele estava enchendo o saco dele. Eu não queria falar com meu pai sobre essa situação, aí nós fomos lá e foi. Eu não entendi. O senhor estava devendo para o pai do Eric? Aham. O que o senhor estava devendo para ele? Estava devendo R$300. Por quê? Porque eu tinha quebrado o celular do Eric, que era do de menor. E aí o senhor saiu do seu trabalho? Onde o senhor trabalhava? Trabalhava. Aonde? Tinha começado a trabalhar 3 dias lá no atacadista. Como é o nome desse atacadão? A Bebidas, E fica onde? Capão Redondo. Capão Redondo. E o senhor saiu de lá, que horário? 10 horas. Era umas 10h10, 10h20, por aí. O senhor sabe o nome da rua onde fica esse local, esse comércio de alimentos? Ficou, não sei não, assim o nome certinho não. Tá. E o Eric estava lá e foi buscar o senhor? Não, aí eu tinha ido para casa, aí ele foi me chamar.
chegou falando que o pai dele estava bravo comigo. E que horas você chegou na sua casa? Eu cheguei umas 10h30, que é pertinho, é do lado de casa onde eu trabalho. Ah, tá. Era perto, então. E aí você chegou lá, o Eric bateu na porta, ele estava de motocicleta? Ele estava com essa moto. Não entendi. Ele estava com essa moto. A moto roubada? Estava. Do primeiro roubo? Essa do primeiro roubo. Estava com ele a moto? Estava com ele. Tá. E aí ele falou o que pro senhor? Aí ele falou que o pai dele estava bravo comigo, que era para nós ir, que era para não pagar o pai dele. Mas o senhor tinha que ir para casa dele? Ah? Para onde o senhor tinha que ir com o Eric? Aí ele falou para nós ir roubar. Roubar o quê? Não, ele não falou, entendeu? Aí eu falei, então vamos então. Aí ele foi, né? Então, o pai do Eric, ele é receptador? Ele é criminoso também? Não. Mas o senhor ia roubar uma coisa para pagar uma dívida com o pai do Eric? Porque eu estava devendo 300 reais, sei lá, que eu quebrei, entendeu? Aí o senhor decidiu roubar uma motocicleta para pagar 300 reais? Como assim? Ele falou que ia vender. E para quem ele ia vender? Aí eu não sei. E a arma? A arma era dele também. E o senhor ficou na garupa ou o senhor saiu pilotando a motocicleta dele? Eu fui pilotando. E como é que os senhores fizeram? Aí nós estávamos indo lá, nós começamos a seguir o outro que estava na outra moto. Aí ele foi, avistou uma viatura, começou a buzinar, a viatura veio atrás de nós entrou dentro do posto e voltamos pela contramão. Quando nós voltamos, nós batemos de frente. Aí eu fui sair correndo. O simulacro ficou aonde? Ficou com ele, eu não sei onde ficou. Tá. E seu pai estava na sua casa quando tudo isso aconteceu? Estava. E o senhor não falou para ele que o senhor ia sair para assaltar? Não. Eu estava com medo até de falar para ele que eu estava devendo. O senhor tem mais medo de dever 300 reais do que roubar uma motocicleta? Doutora Ana? Não tenho pergunta sobre a excelência. Do Paulo? Tenho sim. Juan, em relação à última pergunta que a magistrada te falou, em relação ao medo de falar para o pai, em relação ao roubo que vocês tentaram praticar, que você está confessando para a magistrada, você já havia contado para o seu pai alguma coisa desse jeito? Ou por que você estava com medo de falar para o seu pai isso? Não, eu estava com medo de falar para meu pai que ele ia ficar bravo comigo, porque eu estava tendo amizade com esse menino que fazia coisa errada. Meu pai não gostava que eu andava com ele. Mas em relação à prática de crime, foi a primeira vez que ele te chamou a praticar crime ou já chamou outras vezes? Ele já me chamou diversas vezes, mas eu nunca quis ir. Aí ele ficava me chamando direto, eu nunca quis ir. Essa foi a primeira que eu fui. E o objetivo dele era vender a moto para dar a diferença da dívida pro pai dele, era isso? Era. Aí não ia ficar devendo mais nada, entendeu? Entendi. Tá, sem mais excelência, obrigado. Senhor Juan, o senhor respondeu a pergunta do seu advogado que o senhor nunca praticou crime. Nem na época que o senhor era menor, o senhor não tem passagem pela vara da infância e juventude? Eu já fui só uma vez para a delegacia de menor. Eu estava andando com a moto com meu primo, só que eu não sabia que era roubada. Ok. E outra pergunta, senhor Juan, nessa empresa que o senhor afirmou que estava trabalhando, qual que era a função do senhor lá? Era dentista e repor as mercadorias, atender as pessoas. Então o senhor não saía da loja, o seu trabalho era interno? Em nenhum momento eu saía, era das 2 às 10, o momento inteiro lá. Ah, ok.
Então, o seu interrogatório está encerrado, declara encerrada a instrução. Doutora Ana, alguma diligência? Ela vai fazer a acusação por escrito, tá? Por ser membro do Ministério Público. Ela tem um prazo de 5 dias. Depois, eu tenho mais 5 dias para oferecer a sua defesa e aí vai para a juíza. Aí a juíza tem mais 5 dias para dar a sentença, tá? Na prática, esse lapso temporal, essa demora, chega a ser uns 30 dias. Por quê? 5 mais 5 mais 5 dá 15, tá? Mas só no intervalo de um apresentar até ir para o outro, acaba dando mais ou menos uns 5 dias, tá? Então, ela apresenta, aí vem para mim, mais 5 dias. Eu apresento para a magistrada, mais 5 dias. E aí ela dá a sentença em mais 5 dias. Então, pode ser 30 ou menos de 30 dias, a gente vai ficar no aguardo, tá? Tá? Então, a audiência, ela ocorreu na forma como a gente esperava. A nossa única dúvida era, será que as vítimas vão fazer o reconhecimento também em juízo? Vão ratificar o que já falaram? Não vão ter dúvida? Então isso daí foi ruim, porque as vítimas não tiveram nenhuma dúvida, com muita precisão e com muita certeza falaram que foi você que praticou os 2 crimes. Então são 3 vítimas, tá? Em contrapartida, a gente tem um álibi, tem uma prova, a gente tem uma testemunha que é a sua chefe e que diz que você estava trabalhando no dia. Ela forneceu imagem, que tem o horário que você estava lá. Diz que você não saiu em momento algum, apesar de você estar lá há pouco tempo. O seu interrogatório foi preciso nesse sentido, foi cirúrgico, você confirmou, tá? Então, eu digo que, em relação ao roubo tentado, tá? Que você confessou, aliás, que você confessou, tá? Virá uma pena mínima, porque você confessou, se ela aceitar a sua confissão na totalidade. Em relação ao roubo consumado, cuja pena é muito maior, porque são 2 vítimas, e também porque ele é consumado, esse eu entendo como defensor, e tecnicamente falando, que restou uma dúvida. Tá? Porque as 2 vítimas reconhecem, mas a gente tem um álibi que você estava trabalhando, e esse álibi corroborou. A menina foi firme, foi forte, foi categórica, e apresentou filmagem. Então, na dúvida, o juiz tem que te absolver. Essa é a lei. Na prática, os juízes costumam fazer isso? Sim, a maioria sim, alguns não. Alguns vão muito pela palavra da vítima, porque a vítima chorou, né? Não conseguia falar, então fez todo um trauma aí, até mesmo nas minhas perguntas, a juíza interferiu, que não ia fazer a testemunha ficar passando por um constrangimento, de ter que repetir mais de uma vez, enfim, tá? Mas, agora, vamos deixar para o critério aí do juízo, tá? Vamos aguardar a sentença, vamos se apegar em Deus, vamos orar para Deus iluminar a juíza e ela ser justa, tá? Se tem dúvida, ela tem que te absolver. O que você é confesso, nós vamos pagar por isso, tá bom? Assim que sair a resposta, eu te chamo, te aviso e vou também passando informação para o seu pai, tá? Só uma dúvida que eu fiquei. Quantas você tiver, pode falar enquanto a gente tem tempo. Então, as imagens que tinha na minha trabalhando, não serviu de nada ou não serviu? Serviu. A filmagem está no processo, tá? A juíza queria confirmar isso, por isso que eu arrolei a dona da empresa. Ela veio e confirmou, tá? Então, não tem dúvida disso. Tá? Ela pode achar que a filmagem é falsa, mas aí ela tem que pedir perícia. Tá? Ela não pediu. Ninguém pediu. Então, não tem perícia para dizer se a filmagem é verdadeira ou se é mentirosa. Então, eu entendo que essa prova está valendo, o testemunho da dona da empresa também está valendo, e essa prova é favorável. O seu álibi ficou confirmado. Então, nesse processo, a defesa entende que tem que ser absolvido. Mas, da cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair. Tá? Então, a gente vai ter que aguardar. Mas é uma juíza muito justa, tá? Vamos ver se ela vai continuar sendo. Tá bom. Tá bom, meu irmão? Mais alguma dúvida? Não, manda um abraço pro meu pai e fala que eu tô firme com Deus. Isso aí é importante. Fica firme aí na presença do Senhor. Entreguei tudo nas mãos deles. Manda um abraço pra eles. Exatamente. Fala que eu tô desejando um feliz aniversário pra ela. Pra sua mãe? Que amanhã é aniversário dela. Tá bom. Sabe a decisão, viu, de colocar nas mãos de Deus, porque não está mais no nosso controle. Quando sai do controle, a gente põe na mão do Pai. Tá Continua aí em oração, buscando Deus, e que se você estiver sendo fiel, falando sinceramente, Deus conhece o seu coração, Ele vai intervir nessa causa.
Tá bom, irmão? Tá bom. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém. Você também.